Amigo, olá, minha amiga, para nós é um privilégio, uma alegria e uma satisfação em receber aqui o Dr. Renato Conrad, que é urologista. Bem-vindo, doutor. Olá, Pepe, é um prazer estar aqui com você para a gente poder conversar aí sobre diversos temas de saúde. E hoje vamos falar sobre o câncer de bexiga, não é? Pois é, o doutor é urologista, não é isso? Isso, eu sou urologista e meu foco dentro da urologia é a uro-oncologia. O que é isso? É a parte da urologia que estuda os cânceres urológicos. E dentro dessa parte, eu ainda sou especializado em cirurgia robótica, que é a maneira que eu uso para tratar essas doenças. Ou seja, a tecnologia aliada à saúde. Sem dúvida, isso aí é fundamental. Doutor, me conta o seguinte, câncer de bexiga, como detectar e o que é realmente o câncer de bexiga? Bom, Pepe, o câncer de bexiga ele é mais comum que muita gente imagina. Mas como é que ele acontece? Ele acontece quando células de dentro da bexiga começam a se proliferar, começam a crescer de maneira desordenada. Isso atrapalha o funcionamento do órgão e pode crescer de uma maneira que ela ultrapasse as paredes da bexiga e cresça para outros órgãos. Então, o câncer de bexiga ele vai se manifestar principalmente com sangramento, né? A pessoa ela vai urinar sangue e o principal fator de risco é o tabagismo. Pois é, mas muita gente associa o cigarro ao câncer de pulmão. Exato. O cigarro ele é tão perigoso que ele está associado a praticamente todos os cânceres que nós conhecemos. Então ele é um grande responsável pelo câncer de pulmão, mas na bexiga ele também é o grande responsável. Se você tiver um paciente com câncer de bexiga, a nossa primeira pergunta é se o paciente fuma. Porque o cigarro está muito associado ao câncer de bexiga. Porque o que acontece? A pessoa fuma, essas substâncias do cigarro elas vão entrar na circulação, o sangue vai ser filtrado pelos rins e vai formar urina, vai cair na bexiga. E essa substância do cigarro ela vai acometer a parede da bexiga e vai originar o câncer de bexiga. Que loucura! E diagnóstico? Bom, o diagnóstico principal é por um exame que nós chamamos de cistoscopia, né? Que é isso? É uma câmera que nós colocamos dentro da bexiga e nós vemos a parede da bexiga, identificamos lesões suspeitas. Ao suspeitarmos de uma lesão, um câncer de bexiga, nós fazemos uma biópsia ou nós fazemos uma retirada desse tumor da bexiga já de uma vez. A partir disso, nós vamos ter o diagnóstico e vamos dar os próximos passos. Mas isso é simples, doutor? Essa retirada? Bom, não é assim, é uma cirurgia que nós chamamos de minimamente invasiva. Por quê? Porque é uma cirurgia endoscópica. Através de um aparelho que entra pela uretra do paciente, a uretra é o canal que liga a bexiga ao exterior do corpo, né, por onde a urina passa, nós colocamos um aparelho, nós vemos toda a bexiga, identificamos o tumor, vemos as características desse tumor e fazemos a retirada desse tumor de maneira endoscópica. Então, se você me perguntou se é simples, bom, não é simples, é uma cirurgia, mas é uma cirurgia minimamente invasiva. E você tinha me perguntado também dos exames. Outros exames podem ajudar. Esse é o exame padrão ouro, é a cistoscopia, né? Que é o exame que você coloca a câmera e vê dentro da bexiga o tumor. Mas outros exames podem ajudar. Eu sempre peço, na suspeita de um paciente que tem um sintoma de sangue na urina, por exemplo, eu peço um ultrassom, posso pedir uma tomografia, pedir uma ressonância, para a gente estudar o corpo, para a gente ver aí como é que está a área de bexiga e dos rins. Muito bem, doutor. Na retirada do tumor, então, como que acontece, então, o tratamento? Ótima pergunta. Então, no que nós retiramos esse tumor, nós temos que ter uma peça, né? Uma peça cirúrgica que nós vamos mandar para um patologista, né? E isso vai ser a biópsia. Então, através desse exame, dessa biópsia, o patologista ele vai olhar e vai ver as características do tumor. Vai ver a profundidade que esse tumor acomete a bexiga, o grau de diferenciação, o grau de agressividade e o tipo de tumor. A partir daí, nós vamos dar os próximos passos. Em alguns casos, essa retirada endoscópica do tumor pela uretra já é suficiente. Em outros casos, é necessário nós fazermos terapias adjuvantes. O que são terapias adjuvantes? É nós tratarmos com medicamentos os pacientes com câncer de bexiga. E um desses medicamentos
é uma vacina, é um medicamento que nós conhecemos muito bem, que é o BCG. A mesma que nós usamos para a tuberculose, ela é usada no câncer de bexiga. Então, pacientes com câncer de bexiga em determinados graus, nós vamos usar o BCG intravesical. Nós vamos jogar esse remédio dentro da bexiga para evitar a progressão e a recorrência da doença. Em que grau que existe essa cura, doutor? Bom, a cura, quando nós falamos de cura, nós falamos de erradicação de doença, né? Então, nós retiramos toda a doença, acompanhamos esse paciente com exames periódicos e depois de um tempo que esse paciente não mostra recorrência da doença, nós podemos falar de cura. Mas, para falarmos de cura, nós precisamos sempre acompanhar esse paciente. Doutor, que sangue na urina, então, precisa ser investigado? Bom, na verdade, todo sangue na urina, ele nos traz preocupação se for de forma crônica. Mas, por exemplo, pacientes jovens, né, jovens que eu digo, abaixo de 40, de 50 anos, a grande causa de sangue na urina são as infecções urinárias. Então, assim, a gente preocupa, mas a gente já sabe que muitas vezes esses casos não vão ser o câncer de bexiga. Mas a gente sempre tem que pensar nessa doença. Voltando à sua pergunta, quanto que vai trazer preocupação? Principalmente pacientes idosos acima de 60 anos e pacientes fumantes. O paciente fumante acima de 60 anos que apresentou sangue na bexiga, nós temos que pensar no tumor de bexiga. Doutor, eu ouvi que em alguns casos tem que ser retirada a bexiga, não é verdade? Se retirar ela, como é que o paciente vai urinar? Sim, em alguns casos, pelo grau de invasão das camadas da bexiga, só a ressecção transuretral, só a retirada do tumor de maneira endoscópica, minimamente invasiva, não é suficiente. Nesses casos, nós temos que fazer uma cirurgia maior, uma cirurgia de retirada total da bexiga. Quando nós retiramos a bexiga, nós temos que reconstruir o trato urinário do paciente. E algumas formas que nós temos é através da utilização do próprio intestino do paciente para fazermos bolsas. Então, existem algumas bolsas que nós fazemos com o intestino, que são bolsas de neobexiga. Neobexiga seria uma nova bexiga, utilizando o intestino do paciente. E o paciente vai voltar a urinar, né, pelo canal. Mas em alguns casos em que essa cirurgia não é indicada, essa técnica não é indicada, nós fazemos bolsas e acoplamos essas bolsas no abdômen do paciente. E o paciente vai usar uma bolsa como se fosse uma bolsa de colostomia para escoamento da urina. Doutor, essa cirurgia, pelo que eu vi aí, é grande, né? Ela pode ser feita roboticamente? Sim. É uma cirurgia, como você disse, é uma cirurgia demorada, é uma cirurgia grande. E ela pode ser feita por robótica, por laparoscopia, pois são técnicas minimamente invasivas que ajudam no pós-operatório do paciente. O paciente, nesses casos, ele pode ter uma menor perda de sangue, o que diminui o tempo de internação hospitalar e melhora a recuperação desse paciente. Então, hoje, o que temos mais avançados para fazer essa cirurgia de retirada da bexiga, a cistectomia, seriam cirurgias minimamente invasivas. Ou seja, é tecnologia aliada para a saúde, né? Sem dúvida, isso é muito importante para o paciente recuperar de uma maneira melhor e mais rápida. Doutor, muito obrigado. O papo foi muito produtivo. Se você gostou, gente, compartilhe com quem precisa saber dessa informação. Obrigado você, Pepe. Eu acho que isso é fundamental e o que você falou agora no final é fundamental de compartilhar, porque muitas vezes algumas pessoas próximas de nós estão passando por esse problema e não tem essa informação. E eu acho que essa informação ajuda muito aí quem precisa. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Obrigado você, Pepe.